Nós queremos continuar uma série que nós começamos logo no começo do ano sobre amando porque fomos amados. E a razão que nos levou a essa série é o fato de que nós queremos aprender a amar. Porque nós chegamos à conclusão que nós não sabemos amar. E precisamos aprender como é que funciona esse negócio de amor. É fácil você amar quem você gosta, com quem você se dá bem, com quem você tem intimidade, com quem você tem afinidade, e um amor que é recíproco. Aí não é nem um desafio, aí é covardia, né? Todo mundo ama. É fácil. O duro é amar a pessoa que não é amável. O duro é amar aquele que você não conhece, aquele que é diferente. Mas foi exatamente isso que o nosso Deus fez conosco. Nos amou quando nós não queríamos ser amados, quando nós não éramos amáveis, ainda não somos em muitos sentidos, ainda assim Ele veio e nos alcançou e nos aproximou dEle mesmo. Hoje eu gostaria de falar sobre amor e confiança. Eu quero falar do amor e da confiança que vem como resultado desse amor. A grande pergunta que eu quero começar a falar aqui é sobre medo. Por que medo? Porque ele é a antítese da confiança. E, aliás, o que eu queria fazer é isso. Do que é que você sente medo? Porque, na verdade, todos nós sentimos medo de alguma coisa. O que muda é o disfarce, ou a razão do medo. Eu tenho um grande amigo, uma grande amiga, recentemente esteve aqui em Porto Alegre, na Paula e eu fomos visitar, que tem medo de borboleta. Acho que esse é um dos mais estranhos que eu conheço. Ela morre de medo de borboleta. Alguém mais tem medo de borboleta aqui? Não? Não? Você não quer reconhecer, né? Tudo bem. Mas tem gente que tem cada medo estranho, né? Medo de avião nem se fala, vários têm. Um outro grande amigo nosso, que viajava muito de avião e tinha que viajar para o exterior, então tinha que ser de avião. Ele dizia assim: Daniel, quando eu vou entrar no avião, antes de sair de casa, eu me ajoelho na beirada da cama, entrego minha vida nas mãos do Senhor, seguro na mão do Salvador e vou. Mas era assim um processo espiritual para vencer essa luta. Enquanto muitos de nós, o avião é tranquilo. Outros têm medo, sei lá. Existem alguns medos que são muito razoáveis. Borboleta não é não, tá? Tem um outro amigo meu, um cara macho, um cara homem, que tem medo de barata e de rato. Não sei quem que é, mas é um cara assim que é impressionante. Mas tem alguns medos que são legítimos, tá? Que são legítimos. Você ter medo de ser assaltado é bastante razoável. Estatisticamente, você vai ser assaltado, é uma questão de tempo. Né? Você ter medo de doença é uma questão de tempo também. Mais cedo ou mais tarde, esse corpo vai parar de funcionar, né? E vai nos dar uns sustos. Estou olhando aqui para minha irmã, que está lutando ainda com algumas coisas assim. Vários de nós estamos. Temos medo de violência, temos medo de perder alguém querido, temos medo de perder uma segurança financeira, temos medo. Mas a pergunta que eu queria deixar aqui, além disso, é: por que você sente medo? Você fala, porque é perigoso. Não, é verdade. A gente tem medo do desconforto, do desconhecido, da dor que pode vir com aquilo. Em alguns casos, nós temos medo da frustração de um sonho que não vai para frente. E aqui tem vários sonhos. O sonho de eu estava comprando uma casa e não consegui. Eu estava num relacionamento que acabou. Eu investi num curso que nunca consegui terminar. Eu tinha um projeto para o meu emprego, para a minha carreira que furou. Eu botei todas as minhas esperanças no meu filho e meu filho seguiu um rumo que eu não concordo, que eu não concordei. Medo do futuro. E eu comecei a estudar um pouquinho, não foi um estudo tão profundo assim, sobre o que acontece com o medo. Em primeiro lugar, o medo ele gera uma reação fisiológica, há uma descarga de adrenalina, entre outras substâncias, e a primeira coisa que acontece é que os olhos ficam dilatados. O cara que fica com medo, ele arregala o olho. E a reação é que ele prepara o corpo para a luta ou para a fuga. Então, o corpo todo fica tenso porque você ou vai ter que lutar ou vai ter que fugir. De preferência fugir, mas às vezes não dá, então é aquela preparação de o que é que vai acontecer.
Se é uma coisa instantânea, você tem essa descarga de adrenalina, o corpo se prepara, e aí passa a situação, a adrenalina vai embora e tu sente cansaço. Quem já passou por um quase acidente de trânsito, já viu isso. Anos atrás, descendo de Nova Petrópolis para Caxias do Sul, meu carro foi, uma doblô que nós tínhamos, já faz algum tempo que a gente tem doblô, foi atingido por um motorista bêbado, deu perda total, foi bem na beirada daquela estrada, onde tem um peral tremendo ali para o lado, e destruiu o carro. E aí eu saí e ajudei lá, e desviei, liguei, fiz isso tudo, organizei, né, o socorro, chegou o pessoal prontamente para o socorro. Aí 20 minutos depois o pessoal saiu na ambulância, me deu uma fraqueza, gente. Minhas pernas começaram a tremer, eu sentei no chão, aí o pessoal do socorrista, o senhor está bem, o senhor está bem? Eu falei, eu estou bem, eu só estou assim, meio mole das pernas. É aquela descarga de adrenalina e depois vai embora. É muito diferente quando a situação de sofrimento é um sofrimento continuado. Um filho doente, seriamente doente. Uma situação que não vai se resolver em um dia, 2, uma semana, um mês. E nós temos mesmo aqui na nossa comunidade pessoas que passaram mais de um ano com o filho com câncer, por exemplo. Então há um medo de perder, só que a adrenalina não fica um ano no corpo. Então há uma sensação de cansaço constante, pessoas relatam dor no corpo. Em algumas situações existe paralisia. Anos atrás, alguns de vocês não vão nem lembrar disso, claro que nem eram nascidos, mas houve a Guerra das Malvinas, alguns dizem que era a Guerra das Falklands, eu vou deixar você decidir o nome que você dá para a guerra. Então o exército argentino ocupou a ilha, e aí os ingleses vieram para libertar a ilha. Se você entende que a libertação não é outra discussão. O fato é, os ingleses vinham para tirar os argentinos de lá, e só que antes de chegar, como levava algumas semanas, eles começaram a colocar um programa de rádio, e aterrorizando os soldados argentinos. Num excelente espanhol, falavam, o que você está fazendo nessa ilha gelada? São os seus governantes malucos que te colocaram aí. E aí vinham outros programas. Um deles, que eu lembro de ter ouvido, era assim, argentino, quando nós chegarmos, não se assuste. Se um dia de manhã você levantar, for pentear o cabelo e a sua cabeça cair, é que nós passamos aí à noite e cortamos o seu pescoço. Gente, e isso era assim, o tempo todo. 90% das tropas se renderam assim que viram o primeiro soldado inglês. Eles têm relatos de fuzileiros ingleses chegando nas praias e os argentinos deram um tiro. O argentino não é covarde, não é isso que eu estou dizendo, mas o medo ele continuado, ele vai abatendo toda a esperança. Gera paralisia, gera relações impulsivas e gera a tão famosa e falada ansiedade. Quem luta com ansiedade, todos nós lutamos num certo nível com ansiedade, sabe que aquela situação que às vezes você levanta às 3 da manhã, acorda às 3 da manhã e não consegue dormir. E você sabe que não tem nada que você pode fazer, não adianta ficar acordado, o problema não vai ser resolvido e você fica falando para a sua mente, dorme, dorme. E quanto mais você fala, mais acordado você fica. E aí você, Eu tenho uma técnica, eu não tenho muito disso, mas quando eu tenho uma técnica. Eu fico recitando o Salmo 23, tá? Assim, na cabeça. Em geral, antes da segunda ou terceira vez eu já dormi. Eu não lembro nunca de ter terminado uma terceira vez. O fato é medo. Medo. E eu quero falar de medo porque quando nós entramos em 1 João, eu quero olhar um versículo, qual nós já estudamos aqui uma vez, tempos atrás. 1 João capítulo 4, todas as cartas de João falam de amor. E nós precisamos, semana que vem o Roger vai expor o capítulo 3, depois eu vou expor o capítulo 4 e por fim o capítulo 5, mas eu quero dar um pulo lá na frente para o capítulo 4, verso 18, é um verso que muitos já conhecem, 1 João 4, 18, e nós lemos assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Anos atrás, quando eu parei para estudar esse versículo, eu fiquei meio chocado. Porque a realidade é que todos nós temos algum medo. Alguns é um medo paralisante, outros é um medo disfarçado, outro, e aí vai. Então, quando ele diz, no amor não há medo, mas eu tenho medo de perder minha esposa, mas eu a amo. Como é que fica esse negócio, então? Primeira expressão é isso, o amor expulsa o medo. Como é que o amor expulsa o medo? E a expressão é, ele afasta, ele repele, ele joga fora. A outra versão diz, lança fora o medo. O amor lança fora o medo. E ele vai explicar. Ele fala, no amor não existe o medo. Ao contrário, o perfeito, aqui perfeito significa maduro. É uma palavra muito usada para maduro. É a mesma palavra que ele vai usar logo embaixo quando ele fala amadurecido no amor. Então, no amor maduro não há medo. O amor maduro expulsa o medo. Por quê? Porque o medo supõe castigo. E eu fiquei parado nisso. O medo supõe castigo. E eu não sei o que acontece com você, mas quando alguma coisa ruim acontece contigo, doença, batida, emprego, sei lá o que for, a reação mais natural para nós, como seres humanos, seja você cristão ou não, é o que foi que eu fiz para merecer isso? E eu conheço muitos cristãos que falam, ô Senhor, por que o Senhor me deixou isso acontecer comigo? Ah, Deus, eu não merecia. O que não é bem verdade, nós todos merecemos a morte, mas não é esse o ponto. Mas a nossa primeira reação é assim, alguma coisa ruim aconteceu, isso deve ser castigo de alguma coisa que me atingiu. Tem um dos filmes que eu sempre falo eu preciso falar de novo desse filme, que é o Noviça Rebelde. Tem alguém lá em casa que já assistiu 25 vezes, agora deve ter assistido umas 30 já. E esse filme Noviça Rebelde tem uma música, eu ia mostrar aqui, mas falei, deixa, que eu acho uma música fantástica, porque ela expressa essa relação de causa e efeito. É quando esqueci o nome, Maria, isso, a noviça, descobre que está apaixonada pelo capitão e o capitão está apaixonado por ela. Então o romance se realizou. Estou estragando o filme, eu sei, depois vocês brigam comigo. Mas aí a expressão que ela usa é isso. Em algum lugar na minha infância eu devo ter feito algo de bom, porque aí está você me amando. E a próxima frase é ótima. Nada vem do nada. Nada poderia vir. Então eu devo ter feito alguma coisa de bom. Percebe o mérito? Se eu tenho uma coisa boa acontecendo, é porque eu fiz alguma coisa boa, em algum lugar. Se eu tenho uma coisa ruim que aconteceu comigo, é porque eu tenho alguma culpa no cartório. Então nós temos essa relação de causa e efeito, e é isso que ele chama de medo. O medo supõe o castigo. E ele completa dizendo que se alguém tem medo não está aperfeiçoado, seu amor não é maduro, seu amor é imaturo. E eu refleti sobre isso, eu queria propor para vocês uma imagem que é assim. Imagina que na sua caminhada espiritual, isso acontece com todo ser humano, à medida que você vai caminhando na sua vida, você chega a algumas conclusões, você chega a alguns eventos na sua vida. E uma das expressões mais usadas é a ideia de uma encruzilhada. Você chega numa encruzilhada, em geral as encruzilhadas não são assim os dois caminhos iguaizinhos. Um tem um mais bonito e um mais abandonado. E chegando perto você encontra a seguinte opção. Uma das placas diz agradar a Deus. A outra placa diz confiar em Deus. Você fala, é a mesma coisa? Não, são dois caminhos. Agora, a maioria das pessoas, essas últimas semanas eu tenho pensado nisso e perguntado para algumas pessoas, qual caminho você escolhe? E alguns mais espertinhos falam, eu saio andando pelo meio, assim, não, isso não vale, tá? Tem que ser um caminho ou pelo outro. E se você pensa, você fica dividido. Eu quero agradar a Deus, claro, gente, quer uma coisa mais nobre do que agradar a Deus? Todo mundo quer agradar a Deus. Mas eu também quero confiar em Deus. Agora, confiar em Deus parece um negócio meio passivo, meio que, né, vou de carona. Não, eu quero agradar a Deus. Eu quero seguir o caminho de agradar a Deus. E embora seja nobre, vamos seguir um pouco o raciocínio. Se eu vou seguir o caminho de agradar a Deus, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu vou fazer todo o esforço para ser o que Deus quer que eu seja. Certo?
Isso que é agradar a Deus. Eu vou fazer de tudo para seguir o que Deus mandou. Então, o problema com esse caminho não é o objetivo. É nobre, é excelente, são boas intenções. Mas se eu me comprometo e falo, Deus, eu vou te agradar. Vou fazer tua vontade. Olha, o Senhor vai ficar feliz comigo. O que eu estou dizendo por trás é que eu sou capaz de fazer o que Deus quer. Eu sou capaz de fazer aquilo que Ele propõe. Isso tem aparência de santidade. Aliás, religiosidade tem tudo a ver com esse caminho. Tem monges budistas que põem fogo no corpo, porque eles querem agradar a divindade. Tem pessoas que sobem escadarias a pé. Tem pessoas que fazem todo tipo de sacrifício para agradar a Deus. Na leitura do Antigo Testamento em que eu estou agora, terminei há pouco esse trecho, vários dos povos ao redor de Israel, e mesmo em Israel, eles queimavam os seus filhos para agradar aos deuses. Pessoas fazem coisas incríveis, esforços sobre-humanos para agradar a Deus. Agora, o que é que está por trás disso? Uma contabilidade espiritual. Tu imagina, Deus, olha, eu te dei tanto dinheiro. Deus, eu fiz isso, eu não fiz aquilo, então agora, tu tem que comparecer. Eu fiz a minha parte. Estou fazendo tudo para te agradar. Agora, tu vem e dá o que eu estou pedindo. Algumas pessoas, algumas igrejas, creio que são cristãs na sua maioria, falam, você tem que reivindicar de Deus. Deus, eu fiz a minha parte, agora faz a tua, qual é? Vai me dar troco a menos? O que é uma relação meio estranha com Deus, para dizer o mínimo, né, gente? Para não dizer que é louca, é um pouco estranha, pelo menos. Na verdade, a palavra nos diz, eu vou ler rapidamente só, você não precisa abrir lá, em Colossenses, capítulo 2, se você estiver muito curioso, pode abrir comigo. Verso 23. Não, perdão. Colossenses 2, 23. A gente lê assim, essas regras, não toque, não prove, não faça isso, não faça aquilo, cuidado, todas essas regras para ser bonzinho, têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que essa palavra está nos dizendo é o seguinte, tu não vai conseguir. Você fala, bom, não, então vou jogar a toalha. Então vou me entregar. Não é nada disso. Mas se você segue esse caminho, o que vai acontecer é que você vai falhar, certo? Se você tem alguma dúvida, talvez falte espelho na sua casa, porque tenho certeza que tu vai falhar. Tu vai falar, eu vou agradar a Deus, vou fazer e eu falho. Quando eu falho, vem o medo. Por quê? Porque ele pressupõe castigo. Pá, errei. Eu falei que eu ia fazer e não fiz. Eu perdi o emprego por causa disso. Fiquei doente por causa daquilo. Deus, faz o seguinte, olha, eu vou ser bem bonzinho, que aí tu me dá de novo o que eu quero. E eu entro nessa contabilidade espiritual. O que é pior quanto ao medo é que é o seguinte, se eu tenho um grupo de pessoas, uma igreja, uma comunidade, uma família, um país, onde nós estamos tentando agradar a Deus, óbvio que nós não vamos conseguir, eu preciso disfarçar. Porque fica muito chato os outros perceberem que eu não estou atingindo o meu objetivo. Então, a partir daí, eu começo a usar máscaras. A máscara do está tudo bem. A pessoa chega e aí, irmão, tudo bem? Tudo na graça. Tá tudo bem. Família quebra o pau no carro, chega na igreja, entram de mãos dadas. Não estou propondo que a família venha brigando para dentro do templo, tá? É claro, gente, quando a gente está em público, a gente vai dar uma maneirada. Isso é regra de civilização. Mas o que eu quero dizer que é mais dramático é que nós desenvolvemos um grande esforço para esconder os meus problemas. E a gente promove isso entre nós. Estou falando entre nós de um modo genérico. Mas é assim, ninguém pode falar de nada errado, tá? Não pode falar de pecado. Quando eu pergunto tudo bem, eu quero que tu me responda tudo bem. Se você começar a elaborar, eu digo, não, eu só perguntei se está tudo bem.
Responde tudo bem e está tudo combinado. Se você pergunta tudo bem e a pessoa fala, não, na verdade não, estou muito magoado com isso, com aquilo, você fala, não, eu só queria saber. Né? Não perguntou? Agora, de novo, quem busca agradar a Deus está buscando uma coisa boa. Curiosamente, a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos examinar o outro caminho, então, que é o confiar em Deus. Tem o agradar a Deus, tem o confiar em Deus. A primeira realidade que nós precisamos, o primeiro passo que eu preciso enfrentar, se o outro era esforço para agradar, aqui é um esforço para acreditar que eu sou amado por Deus. Tu acredita que tu é amado por Deus? Não responda muito rápido. Que bom, ótimo. Mas a maioria de nós tem momentos que você fala, não, eu acredito, mas às vezes eu não sei. Porque a realidade é que nós, por causa de criação, por causa do mundo, por causa da nossa própria desconfiança, nós começamos ao longo da vida a desenvolver maneiras de ganhar amor. Então a menininha, desde cedo a gente fala, você é tão linda. Tem uma expressão bem gauchesca, mais do interior, mas é aquela pessoa que fala, escuta, pega um copo d'água para mim, de querida. Já ouviram isso? Né? Faz um favor para mim, de querida. Em Caxias isso era muito comum. Esse de querida, gente, é um absurdo. Para você ser querida, busca um copo de água para mim. Não é isso que você acredita, mas é isso que você está dizendo. Né? Busca um copo d'água para mim que você vai ser mais querida. Estranho, não é? E nós então começamos a perguntar, será que eu sou realmente amado por Deus? Eu, Daniel, por várias razões, tenho um certo fantasma que me persegue, que eu sei que é mentira, mas nas horas que eu estou mais frágil, ele vem e mostra a cara feia dele de novo. E o fantasma é simples. As pessoas gostam do que eu faço, mas não gostam de mim. Há várias pessoas que falam, Daniel, isso não é verdade. Eu sei que não é verdade. Então eu vou fazer o seguinte, a próxima vez que esse pensamento vier me atacar, eu vou ligar para vocês, tá? Falar, então, tu gosta de mim? Que bom, obrigado. É claro que não é tão simples, mas é aquela ideia, eu tenho que desenvolver, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar o amor de Deus. Mas quando eu consigo acreditar que eu sou amado por Deus, independente do meu pecado, a minha relação não é mais de medo, é uma relação de segurança. E o resultado dessa segurança é confiança. E eu aceito pular nos braços do meu Salvador. Deixa eu ler mais uma passagem para vocês e voltamos para cá. Essa verdade é tão simples, mas tão profundamente radical. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, : Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A realidade, querido, é que não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nem um pouquinho. Se eu não falar palavrão, será que Deus me ama mais? Não. E se eu parar de falar mentira, Ele me ama mais? Não. E se eu der mais dinheiro para a igreja, Ele me ama mais? Não. E se eu falar mais de Jesus? Não. E se eu ler a Bíblia inteira todo dia? Não. Por quê? Porque o amor dele é infinito. Ele já provou o seu amor para conosco. Quando nós éramos ainda pecadores. Pessoas que resistiam ao amor de Deus, levantávamos o punho contra Deus e falamos, Deus, não te mete com a minha vida. E Deus derramou todo o amor dele por nós. O que é que tu acha que tu consegue fazer para ele aumentar o amor? Não tem, é infinito. Ele já deu tudo que ele tinha, a própria vida de Cristo, deu sua vida por mim e por você. Mas eu falo, acho que Deus está bravo comigo, então eu vou fazer um negócio para ele gostar mais de mim. Percebe como a gente entra nos truques malucos? Por isso que o apóstolo João diz, o perfeito amor, o amor maduro, lança fora o medo, porque você entende o amor de Deus. Se por um lado não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, eu também tenho boas notícias do outro lado aqui, que é o seguinte, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos.
Então, se eu sair praticando todos os crimes mais horrendos possíveis que existem, Deus vai te amar menos? Não. E se eu roubar? Não. E se eu te roubar a bengala de um cego e der uma rasteira nele, pegar o dinheiro? Não. Deus te ama igual. Não quer dizer que Ele está igualmente feliz contigo, isso é outra história. Mas o amor dele por ti não muda. Eu digo isso e bato nessa tecla porque vários de nós, pela graça de Deus, temos alinhado a nossa vida com a vontade de Deus. E temos vidas bastante decentes. E volta e meia nós olhamos para um homossexual, para um corrupto, para um ladrão, para um pedófilo, e dizemos, Deus, só com raio na cabeça mesmo, né? Cara, se Deus começa a jogar raio em cima de quem peca, não vai ter para-raio nesse planeta, né? Porque vai pegar todo mundo. A mim e a você. Agora, percebe que isso aí não é uma notícia para nos colocar medo, mas é para dizer, Deus está dizendo, eu te amo, eu sempre te amei. Quando tu não queria nada comigo, eu te amei infinitamente. Para de ficar com medo. O que não quer dizer que nós não vamos enfrentar várias situações tristes, dramáticas, de sofrimento, situações impossíveis. Cristãos na Nigéria, esses tempos, estavam sendo queimados vivos. O apóstolo Paulo sofreu tanto na sua vida. Tantos de nós sofremos. Ah, é castigo? Não é castigo. O fato é que Deus, no seu amor, fala, eu preciso mostrar o quanto eu amo, e eu tenho um plano para a tua vida, mas mesmo no seu sofrimento, eu estou sentado do teu lado, estou chorando junto contigo. O amor dele não diminui. O perfeito amor lança fora todo medo. Você aceita o amor de Deus? Assim, de verdade. Eu não sei se você já tem um compromisso com Jesus ou não. Algumas pessoas estão conosco há bastante tempo, gostam daquilo que nós ensinamos, das atividades, dos eventos, da música. Que bom, nós queremos que goste mesmo, fazemos para isso. Mas são pessoas que nunca tomaram uma decisão de qual caminho vai seguir. Nós, às vezes, ficamos inclinados para aquele caminho. Não, Deus é legal, é tão legal que eu vou mostrar para Ele que eu não sou de jogar fora. É absurdo. Não existe isso. Eu vou mostrar para Deus que eu consigo agradá-lo, eu consigo fazer sua vontade. A gente até consegue fazer algumas coisas, mas não é isso que vai fazê-lo nos amar nem mais um pouquinho. E se um grupo, uma comunidade, começa a bater na tecla de Jesus não gosta disso, cuidado, hein? Vem raio na cabeça. A gente não fala assim, mas está implícito. O que acontece? Nós criamos um grupo, uma sociedade, uma família de mascarados, onde é feio falar de pecado. Eu não confesso, está doido? Se eu confessar pecado, o que vão pensar de mim? Eu quero propor mais e mais que, em primeiro lugar, nós sejamos uma comunidade que cultiva o amor e que lembra que nós somos amados e que o nosso pecado não é razão para não sermos amados, é razão para lamentarmos. Se eu começar a roubar dinheiro, Deus não vai me amar menos. Eu talvez termine preso. Bem que no nosso país não sei. Mas tudo bem, vai ser ruim. Vamos deixar assim, tá? Mas o fato é, eu não serei menos amado. Aí você fala, Daniel, mas então por que eu tenho que lutar como cristão para ter uma vida mais alinhada com Deus? Para agradar a Deus. Então é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu não vou comprar o amor de Deus. Eu quero trazer felicidade para aquele que já me ama infinitamente. Eu quero seguir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o melhor. Nem sempre é o que vai me dar mais lucro, seja financeiro, relacional ou o que seja. Às vezes, tomar uma posição de acordo com a vontade de Deus vai sair mais caro em termos de relacionamentos, de posições, de ser taxado de radical, de sei lá o quê. Mas é o certo. Mas não vai me comprar o favor de Deus.
Deixa eu te convidar a olhar uma última passagem comigo. É uma passagem um pouco longa, mas eu queria ler tudo. Não vou comentar cada detalhe, queria apenas trazer alguns detalhes para nós olharmos. Romanos capítulo 8, abre comigo. Eu coloquei ali verso 32, mas eu vou começar a ler do 31, tá? Romanos 8, 31 até o final do capítulo. Repara só as verdades que vem falando, e o que eu quero aqui é que o seu coração se encha de confiança, não na sua capacidade, na minha capacidade, mas se encha de confiança nesse amor infinito de Deus que é oferecido assim para você. Tudo que eu tenho que fazer é falar, eu quero. Agora, se você não falar, eu quero, então você pode continuar tentando agradar a Deus. Eu garanto que não vai dar certo. Algumas coisas tu vai conseguir fazer que são legais, tenho certeza, mas não vai encher o teu coração, porque o tempo todo tu vai estar com medo de que falta alguma coisa. Não fiz tudo, não deu certo. Será que é isso? Será que é aquilo? Romanos 8, a partir do verso 31, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Deus já provou o seu amor por nós. Provou completamente. Eu já me peguei algumas vezes falando, Deus, eu preciso sentir o teu amor. Eu imagino Deus falando, Daniel, já provei meu amor por ti. Continuo provando. Abre os olhos. Perceba o meu amor. Acredita no meu amor. Ele continua escrevendo, verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele já afastou de nós toda e qualquer condenação. E ao dizer isso é uma coisa um pouco delicada, porque como igreja, nós acreditamos e praticamos o que a gente chama de disciplina, que é o seguinte, algumas pessoas que começam a caminhar de um jeito que não é o que Deus quer, e nós chamamos e conversamos e vamos dar vários passos para restaurar essa pessoa. Aí você fala, tá vendo? Você está julgando. Não há julgamento nem condenação. Existe só um pecado que nos faz chegar para a pessoa e falar, cara, não dá para a gente caminhar junto. O único pecado é coração duro, falta de arrependimento. Se o indivíduo é eu sempre uso esse exemplo, deixa eu pegar outro. Se o indivíduo é um racista, que acha que todas as outras raças, exceto a dele, são inferiores, e que devia ser tudo escravizado, morto, pendurado, o cara mais desprezível, preconceituoso, mas ele chega para mim e fala, Daniel, é isso que está no meu coração, mas eu quero largar disso. Eu quero aprender o amor de Deus, eu digo, bem-vindo. Daniel, mas tem muito preconceito, muito preconceituoso na igreja? Ih, está cheio. A única coisa que a gente não se entrega, a gente diz, eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Eu quero andar nessa direção. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Se a pessoa está comprometida ou está assim, cheia de mentira, mente para todo lado, mas diz, eu não quero viver assim, bem-vindo. A igreja tem muito mentiroso, aos montes. O que não dá é o cara falar, não, eu sou mentiroso, mas eu vou continuar sendo mentiroso, porque eu acho que mentira é o melhor caminho. Eu falo, cara, desculpa, nós estamos caminhando para cá. Nós queremos andar em sintonia com a vontade de Deus. Não para que Ele nos ame, mas porque Ele nos amou, eu quero andar nessa direção. Porque é o melhor, é o que promove o nome dele. Então, se você fala, mas eu vou andar para lá, Deus te abençoe, anda para lá. Mas não há condenação no sentido de dizer, Deus não te ama. Isso não nos cabe. A partir do verso 35, a gente continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? O Roger falou de pessoas que têm passado por tribulação entre nós. Falta de dinheiro, promessas rompidas,
ou por angústia? Será que angústia nos separa? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Repara que quando ele fala do amor de Deus, ele não está dizendo o amor de Deus é tão maravilhoso que nada vai dar errado na sua vida. Tu vai comprar aquele apartamento que você sonha, vai comprar um segundo carro, vai trocar o primeiro que está velho, seus filhos serão todos lindos, maravilhosos, vão passar na faculdade, terão lindos carreiras, serão casados e as famílias deles serão lindas e você será... Não é isso que ele diz, repara bem, ele fala, o que pode nos separar do amor? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? E a partir do verso 37, em todas essas coisas, quais coisas? Perseguição, angústia, perigo, dor, doença. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí o apóstolo Paulo, eu creio, entra num momento de louvor diante de Deus. E se você, não sei se você tem a prática, mas se você puder decorar um texto da Bíblia, decora versos 38 e 39. O apóstolo Paulo diz, pois eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O teu pecado não nos separa do amor de Deus. Você fala, mas tem uma passagem lá em Isaías, diz que o meu pecado cria uma separação. Sim, o meu pecado me afasta de Deus, não me afasta do amor de Deus. O amor de Deus está à disposição, está aqui. O que eu posso fazer é olhar para a oferta de amor de Deus, virar as costas e falar, vou seguir o meu caminho. Nada pode nos separar do amor de Deus. Tudo que eu preciso fazer se eu estou andando na direção contrária é me arrepender, virar e falar, Pai, eu quero viver no teu amor. E nós precisamos cultivar isso, porque nós vivemos numa sociedade que o tempo todo diz, não fez por merecer, precisa fazer mais. Olha, tem que correr, tem gente passando na tua frente. Se você não fizer direito, te mando para a rua. Se você não fizer direito, né, teu marido vai escolher outra. Está muito gorda, não está arrumando bem a casa, está muito velho, está muito isso, vou achar outro. É isso que a sociedade diz, é ou não é? E aí nós vivemos com medo. E Deus diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu imagino o dia que nós vamos poder cruzar os portões do céu. Isso tem me dado muita esperança. Quando todo o medo cai por terra. E a promessa de Jesus é que lágrimas não mais rolarão. E o medo desaparece. E eu vou estar na presença do amor de Deus. Na minha experiência com meus filhos, às vezes, quando eles eram mais novos, eu pedia para eles fazerem alguma coisa e eles reagiam, pai, eles não falavam isso, mas como se falassem, tu não me ama? Como assim tu quer que eu tome banho? Que coisa mais cruel. E eu balançava a cabeça e falava, pá, filho, eu te amo tanto. Se tu me amasse, não me pedia para tomar banho. Mas não é isso que a gente faz com Deus? Né? Deus, tu não me ama? Tu me pede, como é que tu me pede isso? É para o teu bem, meu filho. Se tu me amasse, eu te amo. Eu te amei quando tu não queria nada comigo. Eu dei tudo que eu tinha, eu não neguei meu próprio filho. Como é que eu não vou te dar coisas boas? No meio da tribulação, no meio do sofrimento. Eu não sei que tipo de dor, sofrimento, tribulação ou angústia você está passando. Eu sei que muitos de nós temos passado por isso. O Roger trouxe a questão dos funcionários estaduais, que é um ponto agudo. Mas a gente pode multiplicar isso por 10, por 20, por 30. Pessoas que eu conheço que estão há anos trocando de emprego de 6 por meia dúzia. O cara trabalha aqui
aí fecha aqui, ele vai para lá e não dá certo lá, ele vem para cá, não dá certo aqui, e o cara está numa luta. A sensação é, fiz alguma coisa errada, Deus não me ama. E Deus olha para ti e fala, querido, tu é amado, plenamente amado, completamente amado. Vem andar comigo e estende a mão. Se você nunca iniciou uma caminhada com Jesus, eu vou te convidar daqui a pouco a começar essa caminhada. Se você já está caminhando com Jesus, deixa eu te desafiar a confiar naquilo que Ele diz. E o que Ele diz é que tu é amado. Não porque tu merece, porque amor não tem nada a ver com merecimento. Mas tu é amado. A expressão que eu já usei algumas vezes, Deus é doido por ti. É difícil acreditar isso às vezes, né? Porque eu não sei se eu sou muito doido por mim mesmo às vezes. Às vezes eu não me aguento muito. Mas Deus fala, Daniel, por tua razão, só pela tua razão, eu morreria na cruz. Se fosse só para tu aceitar a mim, eu morreria na cruz. Queria te convidar, mais um minuto eu vou me ajoelhar aqui. Queria te convidar a fazer a mesma coisa. Acho que a minha oração vai ser bem simples, vai ser assim, Deus, primeiro eu quero crescer em amor. Eu quero amadurecer em amor. Eu tenho tanto que aprender sobre amor, eu tenho que começar entendendo que eu sou amado. Para daí sentir, perceber, vivenciar esse teu amor e poder derramar esse amor de volta. Para alguns de vocês nunca deram um passo de aceitar o amor de Deus, nem o primeiro passo. Querido, essa é a noite para você fazer isso. Agora à noite mesmo. Quando eu me ajoelhar aqui, você vai orar e vai falar assim, Senhor, tenho tentado te agradar, tenho tentado viver uma vida boa, tem um monte de vantagem nisso, mas na verdade eu quero confiar no teu amor. Se você já tomou essa decisão, hoje à noite eu quero te convidar a dizer para Deus de novo, Deus, eu quero amadurecer no teu amor, eu quero viver no teu amor, eu quero experimentar o teu amor, porque só assim eu vou andar liberto desse medo, dessa máscara e vou viver em confiança. Se você está à vontade, se você pode fazer isso, te convido a ajoelhar comigo agora. Senhor nosso Deus, nós nos curvamos na tua presença, Pai. Eu acho que tantos de nós, Pai, temos dúvidas ainda, não na nossa cabeça, mas no nosso coração, dúvidas sobre o teu amor. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo, Pai, esteja tocando todos os corações aqui agora. E que a evidência da verdade do teu amor seja, assim, palpável para nós, Pai. Que nós sejamos libertos das heranças que nós fomos colhendo ao longo do tempo, de querer merecer amor. Que, pelo contrário, a gente possa ser impactado assim como por uma avalanche do teu amor, Pai. Que a gente se entregue ao teu amor, reconheça que não há em nós nada que nos faça merecedores, mas pelo contrário, nós queremos receber de graça esse teu amor. Eu peço por aqueles aqui agora, Pai, entre nós, que talvez nunca tenham dado o primeiro passo, e a minha oração é que eles venham a conhecer inteiramente o teu amor. Eu peço também por aqueles de nós que ao longo dos anos aceitaram o teu amor, mas depois começamos a achar que eu tenho que fazer por merecer. Pai, perdoa a nossa arrogância, perdoa as nossas máscaras, perdoa essa nossa cobrança pessoal e de outros. Enche o nosso coração do teu amor e da tua graça. Ajuda-nos a caminhar em liberdade, em segurança, em confiança na tua presença. Faz de nós, Pai, um povo do amor. Faz de mim alguém que ama, faz da minha família, faz do meu grupo, faz da minha igreja, Pai. Uma igreja que ama e que de uma maneira muito concreta vive a realidade de ser família de Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor e queremos ser vasos e canais desse amor, pois é no nome de Jesus é que nós oramos. Amém.